Olá, amigos do Face, do YouTube, todos aqueles que nos acompanham, né, e curtem aí os nossos vídeos, sempre, às vezes compartilhando, só comentando, curtindo. Convido vocês aí também a participar do nosso canal Gil Oliveira, né, para quem está assistindo aí no canal, né, bem-vindo ao nosso canal aí Gil Oliveira. É um canal que eu tenho falado, né, e tratado alguns temas que eu acho pertinentes, né, temas importantes aí dentro do que tem acontecido, né, na nação, e também assuntos aleatórios, até de série, eu falo nesse canal. É um canal que eu gosto de expressar aquilo que eu penso em diversos assuntos e tudo mais. Eu quero aqui aproveitar neste vídeo aqui, neste momento, para falar, né, do episódio aí do que envolve o Paulo Gustavo, né, que uma coisa muito triste, desnecessária, né, mais um tema aí desnecessário de falarmos. Eu falo desnecessário em qual sentido? Desnecessário porque foi criado uma coisa em cima de uma situação que não precisava. Né? Se as pessoas tivessem consciência, estaríamos talvez aqui gastando tempo e aplicando força em outras coisas. Antes de falar do Paulo Gustavo, eu quero falar aqui uma coisa. É muito provável que entre vocês, né, que estão assistindo o vídeo e entre outras pessoas que não assistiram o vídeo justamente pelo que eu vou falar agora, pessoas que pensam que talvez gravar vídeos falando sobre isso não vai levar a lugar nenhum, ou que é perca de tempo, e diversas outras críticas, né? Das mais variadas críticas. E eu quero dizer que eu posto e falo, né, sobre esses temas, não é para ganhar like, não é para ganhar visibilidade, não é para. Eu sei que esse vídeo aqui não vai nem chegar, né, na família do Paulo Gustavo. Seria muito bom se chegasse, né, porque esse vídeo aqui vai trazer a verdade sobre uma coisa que a mídia está colocando de um jeito que não é a verdade. Mas, deixando claro aqui, na minha concepção, vídeos como esse são benéficos, porque se uma pessoa entender o que eu estou passando aqui, o que eu quero transmitir, e isso deixar de ser um empecilho para ela ir a uma igreja, para ela pedir orientação para um pastor, né, seguir ali a Jesus Cristo da forma como o próprio Espírito Santo vai direcioná-la, para mim já valeu o vídeo, mais do que 100 curtidas, do que comentários e tudo mais. Vamos lá. Falando da questão do Paulo Gustavo, quero deixar claro, né? Eu sou pastor e não penso como aquele cara que se diz pastor, que diz que estava, parece que orando ou desejou a morte do Paulo Gustavo. Isso é estarrecedor. Isso não é pastor, né? Porque o pastor ele tem que ser um provedor da vida. E Jesus é o pastor dos pastores e ele morreu, né, na cruz do Calvário para que tivéssemos vida, né? Para que tenhamos vida, para que todos, né, tivessem vida. E quando ele morre na cruz, ele morre em prol da vida, e não é da vida só daqueles que o seguem, mas é da vida humana, todos os seres humanos. Ele morreu por todos os seres humanos. E quando nós olhamos também para a palavra de Deus, nós vamos ver na Bíblia, né, Jesus ressuscitando, e os profetas também no Antigo Testamento ressuscitando pessoas. Nós vamos ver Deus ressuscitando pessoas. Ou seja, nos estimulando a tentar pelo menos fazer o mesmo, né? Porque vai ressuscitar se for da vontade de Deus ou não, né? Mas é um estímulo. Eu não vejo ninguém, eu não vejo Jesus nos estimulando a desejar a morte de ninguém, né? E nem a matar ninguém. Então, o Novo Testamento que serve aí como base, né, para nossa fé, como regra de fé, como regra de vida, como bússola, para quem crê, obviamente, mostra que esse cidadão está totalmente fora. A morte, quando eu desejo a morte de alguém, eu quebro qualquer debate. Agora aqui a questão já não é mais se eu acho certo a sexualidade do rapaz, se eu acho legal, se eu concordo, se eu não concordo, se isso é bom ou se é ruim. Saímos desse âmbito. Quando entra no âmbito da vida, quando eu entro no âmbito
que a sexualidade de alguém é mais importante do que a vida daquela pessoa, então eu já saio no debate perdendo, falando besteira, como uma pessoa que falou besteira, como um louco, como alguém que precisa de um tratamento. Esse camarada que falou isso do Paulo Gustavo, ele precisa de um tratamento. Ele é doente. Ponto. Ele não é um pastor. Não vou dizer que ele não é pastor, né? Porque de alguma forma ele se tornou pastor. Então ele é pastor. Mas ele é um doente que precisa de um tratamento. Ele precisa rever a fé dele. Ele precisa rever os conceitos dele. Ele precisa rever, né, a tua vida, né? Porque um cara que pensa isso, que uma pessoa que ele não conhece, uma pessoa que provavelmente nem conhece, que, que a pessoa que Paulo Gustavo não conhece ele, eu tenho quase certeza. E ele provavelmente também não conhece o Paulo Gustavo. E mais, uma pessoa que provavelmente também nunca fez nenhum mal para ele, não tem um motivo, acredito que não exista um motivo aí direto para ele desejar a morte do Paulo Gustavo por alguma outra ocasião pessoal. É simplesmente por ignorância, por doença mesmo. Existem no meio evangélico pessoas doentes. Essa que é a verdade. Pessoas que precisam de tratamento antes de falar da fé dela para qualquer pessoa. Precisa se tratar primeiro. Então, esse é um ponto. Agora, a mídia também sensacionalizou o tema, né? E aí traz já uma questão. Isso é culpa do conservadorismo, né? Que se instaurou na sociedade através do presidente atual. Aí já entra toda, né? Aquela coisa. E que é uma mentira. Por quê? Eu estou há 15 anos nesse meio. Eu nunca ouvi um pastor desejar a morte de uma pessoa por causa da sua sexualidade. Desejar a morte. Eu vi pastores ter posicionamentos que eu até discordo, outros que eu concordo, mas ficou no campo das ideias, no campo da discordância ou da concordância, do achar certo, correto, ou não legal ou legal. Agora, desejar a morte. Então eu quero deixar claro aqui, né, para as pessoas. Mas Gil, por que você está fazendo isso? Porque alguém tem que fazer isso, alguém tem que falar disso. E se ninguém fala, eu falo. Né? Se eu visse algum vídeo de um colega falando sobre esse tema, eu não precisava falar. Eu pegava e compartilhava o vídeo desse colega. Agora, por que eu não compartilho um vídeo de um pastor de renome, que tem, provavelmente deve ter algum pastor que tenha falado sobre isso? Porque as pessoas não assistem. Né? Às vezes as pessoas preferem assistir um anônimo, como eu, né, que mal sei posicionar uma câmera para gravar, mas por ser uma pessoa conhecida, às vezes quer entender o que eu penso. Agora, se eu colocar um vídeo lá, vai, de um pastor Silas Malafaia, a pessoa nem vai ouvir, né? A pessoa nem vai ouvir, porque é uma coisa muito corriqueira. Então, por isso que eu achei interessante falar, né, sobre esse tema. Volto a dizer, não falo isso, não faço vídeos para agradar ninguém. Eu faço vídeos porque eu gosto de expressar e instruir pessoas. Eu acho que essa é a função do pastor e é a função do professor, porque eu também sou professor. Né? Então, eu tenho uma missão como pastor e uma profissão como professor. Então, eu acho que essas duas envolvem instrução. Né? Essas duas envolvem conscientização, seja por um lado espiritual e pelo lado social. Né? Então, científico, educacional, enfim. Então, entendo que o vídeo é pertinente. E deixo claro, né, que nós cristãos devemos orar pela família do Paulo Neto, Paulo Gustavo, para que a família desse rapaz, que não é tão rapaz, né? Já aí tem um pouco mais de 40 anos, pelo que eu estava vendo, acho que 42 anos, devemos orar para que eles possam ter força, né, para ajudar, né, esse homem a sair aí dessa situação, e o Paulo Gustavo para que ele tenha força, né, para vencer o vírus como muitos outros venceram, né, até celebridades, pessoas famosas, e ele é uma vida, né, e a sexualidade dele não importa nesse momento. Não importa de falarmos sobre sexualidade nesse momento, né, até porque cada um faz da sua vida o que quer. Discordâncias temos quando entramos em questões bíblicas, mas também ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. Você não é obrigado a seguir a Bíblia, acreditar em Deus, você não é obrigado a nada. Né? Cada qual vive como quer. E eu
né? Como cristão, devo te amar independente das diferenças que temos, né? Da forma como enxergamos o mundo e das convicções que temos no tocante a princípios e valores. Então, tá aqui a minha nota de repúdio, né? A fala desse cidadão, né? Que se coloca e se diz pastor. Espero que, né, todos os amigos, irmãos cristãos e que pessoas que às vezes deixa de ir a uma igreja, às vezes deixa de frequentar por causa desses posicionamentos de loucos, né? E não só por isso, né? Já aproveito aqui que às vezes deixam de frequentar uma igreja porque tem o pastor ladrão, tem o pastor pilantra, tem o salteador, né? Que você vai na igreja do cara, o cara só fala de dinheiro, né? Você senta bem a hora que você está lá na igreja, por 4 vezes foi falando de dinheiro. Corra dessa igreja, corra dessa igreja. Mas vai para outra igreja. Não deixa de frequentar uma igreja, num ambiente gostoso, onde você ouve ali a palavra de Deus, seja você adepto de uma religião, confesso ou não, né? Seja você apenas um visitante de um culto, né? Não membro de uma igreja, mas vá à igreja. Né? A Bíblia é utilizada na filosofia, em diversas correntes aí de pensamento, não só como regra de fé, mas até como regra de bom convívio, né? De momento de reflexão. Então, assim, independente se você é evangélico ou não, se você crê na Bíblia assiduamente ou não, se você segue como regra de fé, de vida, se é a bússola da tua vida ou não, como é para mim, ou pelo menos eu procuro que seja, busco, né, para que ela seja essa bússola, o que me rege, o que me faz caminhar, o que me faz seguir, né? Mas se não é para você, mas pelo menos vá à igreja, não deixe de ir à igreja por causa que tem pessoas que têm falhas. Né? A diferença do Paulo Gustavo para mim ou para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo só é o tipo de pecado, porque pecado todos nós temos. E talvez uma outra diferença que é cabal e uma outra diferença que determina muitas coisas é que nós estamos cristãos em busca de deixar o pecado, em busca de largar o pecado. Nós entendemos que o pecado é ruim, que o pecado mata e que o pecado tem que ser deixado para que tenhamos comunhão com Deus. E existem pessoas que não, que estão cometendo pecados e que não têm essa consciência porque não segue, não tem uma regra de fé, alguns porque dificilmente não conhecer a Bíblia, né? Principalmente no Brasil. Mas por algum motivo outro, né? Algum motivo não conhecido, restrito à pessoa, a pessoa continua vivendo e praticando aquilo que ela acha que é melhor para ela e que também aqui não é o momento da gente falar sobre isso. Só quero deixar de fato minha nota de repúdio e dizer que a minoria de pessoas que estão na igreja, que são cristãos, pensam como esse pastor. E muito menos agridem. Pessoas cristãs não agridem outras pessoas porque são diferentes. Né? Pessoas cristãs não ofendem outras pessoas porque são diferentes. Né? Vocês que me conhecem e que talvez acompanham os meus debates ou falas minhas no Facebook, você sempre vai ver eu sendo muito categórico naquilo que falo, naquilo que acredito e procuro argumentar. Né? O dia que você vê eu ofendendo alguém, você pode me chamar no privado ou pode me repreender a público, né? Porque isso não parte da minha conduta, nem deve, né? Partir da minha conduta. Acho que como líder nós precisamos dar exemplos. Porém, também não vou deixar de debater, de falar aquilo que eu entendo que tem que ser falado, e é um direito meu, não só como cidadão, mas como alguém que tem uma profissão que carece ou que requer alguns tipos de posicionamento, porque você não gosta, ou não concorda, ou acha que é inútil, acha que é besteira, né? E cada qual acha o que quiser, né? E cada um faz aquilo que quer. Então eu deixo aqui, né, esse vídeo, essa nota, essa fala, deixando claro que qualquer pessoa pode concordar, discordar, comentar, pode divergir da minha opinião, né, no meu vídeo.
e eu fico feliz, né, com todos os comentários, que é bacana, eu gosto da interação, e deixando claro que tudo é para a honra e para a glória de Deus, né, não busco holofotes, eu busco sim conscientização, né, que as pessoas se conscientizem, que as pessoas sejam melhores a cada dia, e é para isso que aqui nós estamos, né? Que Deus abençoe você, a sua família, e um abraço, e fiquem com Deus.